Então, eu vou apresentar o Ciro, para quem quiser ver depois. Ciro, além de o DJ da nossa cena cultural carioca, além de militante da arte, também é militante da saúde pública, né? Isso. Isso. Tem vasta formação aí, com especialização em saúde pública. E está aí na luta, além da luta da arte, está na luta contra o Covid também. Então, DJ Ciro, eu queria te perguntar duas coisas para a gente pontuar o papo, para você poder falar. Vamos lá. Ainda tem a outra, a Fama, que você também vai falar sobre ela, que você fundou, que é a Fundação de Artistas de Música Cultural, né? Fortalecimento Fundo, da arte fortalecimento. cultural. Isso. Então vamos lá, Ciro. Eu vi uma live sua e eu fiquei muito intrigado com uma frase que você falou, que eu adorei até, que é alegria não é anestesia. Muito legal. Eu também quero saber como é que tá seus fazeres artísticos, como é que tá o que influenciou nos seus fazeres artísticos essa pandemia. E você traçar um cenário, vou falar até como saúde pública, um diagnóstico do que você está vendo aí da atual conjuntura cultural pandêmica com essa, com essa pandemia. Enfim, é isso aí. Pode falar aí, porque senão fica muito batido. Volta. Primeiro, eu quero agradecer o convite do amigo e Que é isso. a iniciativa, porque eu no momento atual, a gente está colocando as caras, a gente está falando o que a gente pensa, a gente está realmente podendo expressar, né, o que a gente realmente entende, o que quer para o rumo que a gente quer. Né? Então, te agradecer. Em segundo lugar, fora Bolsonaro, fora todos os governos genocidas que a gente tem na atualidade, que não são poucos. Então, quero deixar bem essa marca e bater esse papo. Vamos lá, vamos junto aí construir novos caminhos, né? Então, deixa eu tentar resumir esse turbilhão, né, de informações e de caminhos e de lutas, porque minha vida sempre foi assim. Como eu tenho essa vida dupla há muitos anos, minha vida sempre teve lutas e caminhos bem plurais. No campo, vou começar pelo campo da saúde. Tá? Sim, pode falar. Eu sempre intercalo, não consigo falar em saúde sem falar em cultura, sem falar em educação. Eu entendo que elas têm que andar juntas, porque senão não caminha realmente. A gente já vivia em pandemias, né? Utilizando o termo não adequadamente, mas a gente já vivia. No caso da saúde dos trabalhadores, você falou, né? Eu tenho uma formação, eu sou sanitarista, mestre em saúde pública, doutor em saúde pública e meio ambiente e pós-doc em meio ambiente. Então, quer dizer, eu já venho nessa luta pelo SUS, pelo fortalecimento do SUS há muitos anos. Então, assim, a quarentena não me fez criar novas bandeiras e não me fez pensar diferentemente do que eu já pensava. No campo da saúde pública, a gente já tinha pandemias. Saúde do trabalhador, os números de mortes por doenças ocupacionais são altíssimos. São altíssimos no Brasil. Quantos já não morriam nos corredores dos hospitais públicos? Então, eles falam muito em colapso. Esse colapso é estrutural. Esse colapso advém do desmonte do sistema público de saúde, que, por sinal, é um dos melhores e teoricamente, mais avançados do mundo, o SUS. Né? Essa universalização da saúde, sabe? Então, a gente já vivia em pandemias de fome, de miséria, de doenças ocupacionais, de falta de leitos, né? de descaso das autoridades.
Então, isso, o Covid veio para exatamente testar ou comprovar esse colapso que já existia. Tá? E você pode me interromper, hein, para eu não ficar aqui falando. Fica à vontade. No campo das artes, tá me ouvindo? Tô ouvindo. Tá um delayzinho, mas eu acho que é a chuva. Começou a chover aqui. Mas vai falando, vai falando. Se parar. Eu te vejo com pixelado, Turvo. assim. Turvo, Melhorou agora. melhorou. Vai. E, Pode e falar. no campo das artes, né? No campo das artes, essa normalidade, porque aí já vou entrar nesse mérito que você traz da alegria não é anestesia, pelo seguinte, fique em casa, né? Fique em casa, a gente fica esperando a volta da normalidade. Só que a normalidade era exatamente o problema. É a normalidade que a gente vive que nos levou para esse caos que a gente se encontra hoje. No mundo das artes, sabe, já vivia-se a exploração, a subserviência, sabe, o individualismo, O a, a, clientelismo do Estado, a ausência do Estado, a, o clientelismo. a política da amizade, sabe, a desvalorização. Se fala muito, né, que a música está salvando o quarentena, porque a música é muito valorizada. E o músico, que está à míngua, na sua grande maioria, se não são esses que já estão cooptados, que já são muito famosos e tem toda uma mercantilização, que normalidade é essa? Que nós, né, vamos falar do nosso extrato, nós artistas que não estamos nesse patamar do topo do capitalismo, né? A gente continua vendendo a nossa por militância, por amor, para tentar mostrar que existe um outro caminho. Eu não quero mostrar que o caminho é certo ou errado. Eu quero mostrar que tem Eu quero um outro caminho. criar o teu caminho. Eu quero ter um caminho meu caminho. É claro. E que normalidade é essa que as pessoas ficam tanto esperando a volta, sabe? No campo das artes, essa normalidade levou uma legião de músicos, de artistas incríveis para a míngua, para Para mim, sobreviver do auxílio desse governo que tem mais do que obrigação. Não esse auxílio é uma coisa emergencial. Nunca deveria ter chegado a esse ponto. Nunca, sabe? E aí, Você, fala. você acha que você voltou a um ponto interessante do auxílio emergencial? A gente está numa situação de emergência. Há de se pensar após pandemia que é possível um auxílio para todos, assim, ou você acha que é possível as classes se organizarem e pedirem um auxílio governamental num país que está colapsado por tudo, por um governo que a gente não precisa nem enumerar aqui do que se trata esse governo, para quem ele serve e qual é a bandeira dele. Você acha que é Exato. possível, é Não, viável? Existem. pode falar. Pode falar. Não, já concluí. Você acha que é possível isso? Claro que não. Claro que Não. não. Essa normalidade que a gente espera tão ansioso voltar, sabe, que nos levou para isso. Ou seja, não se teve nenhuma reforma estruturante, quer seja na cultura, quer seja na área da saúde, quer seja na reforma agrária, quer seja na Constituição. Você lidar de uma forma assistencialista, ou seja, você tentar
minimizar ou suavizar a consequência, não resolve a causa. A causa vai continuar. Pós-pandemia, a falta de incentivo, a falta de palcos, a plastificação da cultura, né? E aí o Sadi falou muito bem ontem, sabe, sobre isso, e a gente precisa começar a repensar os conceitos, que a gente reproduz conceitos que tem que ser repensado, tem que ser relativizado, sabe? O que é a cultura, o que é o sucesso, o que é a fama. E aí, por isso que a sigla do projeto lá é irônico, é fama, É uma ironia. fortalecimento do artista e da música autoral, exatamente por isso. O que é a fama? O que é a cultura? Sabe, a cultura vem, a origem da palavra vem do cultivo da terra, vem de cultivar. Sabe, o que a gente está cultivando? Sabe, o que a gente cultiva? Né? Interessante. Então, fala um pouquinho, Ciro, da sua iniciativa, da fama, como é que surgiu, de onde você teve essa ideia. Então, Dê publicidade a ela por aqui também. maravilha, maravilha. Eu trabalho com arte há 20 anos. E nesses 20 anos, eu sempre assumi uma estética, tanto de som, quanto de festas, quanto de proposta artística. Eu sempre tive uma estética. Eu acho até que por isso eu estou há 20 anos aí no mercado. Posso não ter ficado rico, posso não ter as Sim. milionárias, mas estou aqui falando com meu amigo, sabe, que E colega também de profissão. colega de não, porra, sabe, e falando o que a gente pensa. Eu não vou plastificar o meu pensamento pensando em mercado. Eu acho que eu só cheguei aqui nesses 20 anos porque eu segmentei uma estética. Porque se o DJ ou se o músico, o que seja, sabe, ele segue os ditames desse mercado, dessa cultura plastificada, 3 anos depois vai ter o mesmo cara que faz a mesma coisa, mais magro, mais bonito, que leva mais público e cobra menos. Sabe? Verdade. Normalidade. É essa normalidade. Então, eu comecei há 20 anos já com esse segmento. Valorização da música nacional, da música brasileira, da cultura brasileira. Tá. Há 10 anos atrás, eu lanço um disco, que é o Novo Som do Brasil, que eu fiz uma pesquisa em todos os estados, da cena, via cena independente. Gravei um disco com essas pessoas, algumas eu remixei, outras eu coloquei na íntegra. E esse disco ia com um livrinho de cada artista, dos contatos diretos dos músicos, dos artistas, sabe? Então, o fã... Era uma espécie de portfólio do artista. É claro, porque, sabe, para mim não faz sentido hoje, por exemplo, só para abrir um parênteses, eu ficar fazendo uma live, simplesmente tocar por tocar músicas que vão lá, a gravadora muta, sabe? E não faz sentido, sabe? Não é, a minha alegria hoje não é uma anestesia, sabe? A minha alegria nesses tempos de pandemia, de obscurantismo, eu entendo que deva ser uma luz, sabe? Uma força transformadora, não uma força apaziguadora, uma força que faça com que as pessoas, sabe, suportem melhor essa fase. Isso é também uma consequência, mas não é só isso. E aí, a partir desse momento, há 10 anos atrás, quando eu lanço o disco, eu já começo com esse projeto de fortalecimento do artista independente e da música autoral. Por quê? Porque ao longo desses 20 anos discotecando, e aí você pode imaginar, né? Discotequei em tudo que foi lugar, né? Em tudo, em todos as esferas. E eu vi bandas e artistas com trabalhos incríveis, autorais, acabarem. Não conseguiram, sabe? E incríveis, não estou falando de uma coisinha, estou falando de músicos incríveis e que não conseguiram
suportar com autoral e terminaram bandas e tudo mais. E, dando sequência, tá me ouvindo bem aí? Tô ouvindo. Dando sequência, há 4 anos atrás, eu criei um manifesto onde eu não tocaria mais em eventos e em casas de show que não valorizassem o artista, que não valorizassem a saúde dos trabalhadores. Eu comecei a observar, não tinha como eu não observar, imagina, eu fui 9 anos diretor da saúde do município do Rio, da cidade do Rio, 9 anos. Sabe, não tinha como eu trabalhar num lugar e eu vendo na minha frente a exploração, sabe, do bartender, da faxineira, do técnico de áudio, sabe, exploração, porque paga uma miséria, sabe, um lucro absurdo, Insalubre, ambiente insalubre, tem salubre, nenhum. exatamente, sem garantias. Você vê hoje muitas casas que estão fechadas, não tinham nem funcionários com carteira assinada, sabe, pagavam por diária, ou seja, e aí eu criei esse manifesto, que eu não tocava mais em eventos que tratassem mal o trabalhador, sabe, que o músico chega, o músico com trabalho autoral incrível, faz uma roda de samba, tocando 2 horas de cover para animar a galera, né, para anestesiar a galera, porque são as músicas que conhecem, e não poder tocar uma música dele autoral, porque o produtor vem reclamar que a galera não está curtindo muito, sabe? É. Então eu rompo com isso. Eu crio isso, eu não toco mais, parei de tocar num monte de eventos que eu tocava e lancei esse manifesto e nem por isso eu deixei de trabalhar, sabe? Minha agenda é média de 15 shows por mês, sabe? Eu acho possível você se colocar, você achar um meio termo entre esse mercado e a qualidade musical, ou então uma satisfação profissional que seja, sabe? Se o DJ só gosta de tocar rock, está ali tocando uma coisa que está, sabe, ferindo ele tem que pensar nisso. Né? Marx faz essa distinção entre trabalho e emprego. Trabalho é quando você É. Materialismo é fogo. você consegue materializar as suas subjetividades. Emprego É. é quando você vende a sua força de trabalho só para manutenção tua e da sua prole. Daí vem o proletariado. O Sabe? proletário. Se você não consegue manter E a sua... na música, fazendo aí um adendo a Marx, na música, nesse campo das artes, a gente só vê mais-valia, né? Só um parênteses. No Facebook, o áudio está muito ruim. Então, pode cancelar. Mais-valia? Só. Não, nesse nosso campo das artes. As duas. Não só o aumento da jornada, mas como a intensificação, o mesmo tempo de trabalho, mas você tem que acelerar para trabalhar mais. Então, a mais-valia absoluta, que é essa que só aumenta a carga horária e não remunera, e tem a relativa que você acelera a produção, então, no mesmo tempo que você tocaria, você ganha a mesma coisa. Mas a questão ainda é mais grave do que isso, sabe? É a desvalorização do artista, sabe? Não só... Porque se não tem uma valorização financeira, mas tem um outro tipo de valorização, sabe? Que é importantíssimo, que é o respeito, que é a manutenção da dignidade, que é entender que, no nosso caso aqui, que é DJ não é jukebox, sabe? É uma arte, sabe? Nem todo... Você conta uma história através da música. As pessoas desvalorizam muito, não entendem, né? Você conta uma história, você faz uma linha temporal, enfim, e as pessoas acham que você é jackbox. Vai lá, toca não sei quem. Toca... Enfim, é isso. Isso a gente passa. Mas aí, voltando e pegando esse gancho, Ciro, você não acha também que... Eu estou lendo até um livro sobre consciência de classe, que é importante, mas ele fala de generalista. Então, a gente vê a classe... Você não acha que a classe artística também ela deveria se
se proteger mais, se organizar, se refletir de maneira que a gente puder. Eu sei que o ofício do artista do nível mais, não estou falando dos grandes, é complicado porque é escassez o tempo todo, é um desafio o tempo todo. Mas você não acha que tem que haver ou alguém, ou uma força política, ou uma consciência, não sei o que, uma força maior, não sei o que seria, para a gente poder refletir, fazer coisas que nem a gente está fazendo agora, para um não atropelar o outro, porque eu acho que é muito inconsciente também como essas pessoas agem. Tanto quem nos explora e a gente que se deixa explorar, por um lado. Claro que tudo isso, contudo, é pela situação econômica, óbvio. Mas não há de se fortalecer essa classe. Eu acho que com essa pandemia, será que. E aí eu vou te perguntar, voltando à pergunta, você tem visões de pós-pandemia. Você é otimista, pessimista ou prefere não comentar, igual a Glória Pires? Eu tenho visões otimistas, tenho visões pessimistas, não sei se o termo seria esse, porque pessimismo, na minha opinião, seria continuar da forma que está. Isso seria uma visão pessimista, tá? E a minha visão otimista é que a gente consiga realmente entender que a normalidade é o grande problema, sabe? No caso dos artistas, como você colocou, o que eles podiam fazer se a gente tinha alguém, uma força política que possa estar falando e tal. A primeira coisa que a gente tem que fazer é conhecer os nossos direitos, sabe? Porque nem isso se conhece. Nem isso se conhece. A Constituição de 88 já traz garantias desde 88. Então, a primeira coisa, a gente tem que se fortalecer, tem que se municiar, a gente tem que ter conhecimento. Conhecimento. O conhecimento é uma arma importantíssima para a gente poder reivindicar o que a gente quer. E no caso dos músicos, eu acho que falta realmente, como não só no caso dos músicos, no caso dos artistas, falta esse welfare state, falta um fortalecimento, falta um Estado ampliado que nos traga educação. O que emancipa é educação, sabe? O que vai realmente transformar esse artista é o conhecimento. Não esse conhecimento que o brasileiro hétero, na sua grande maioria, acha que conhece tudo, né? De corte e costura, mecânica de foguete, né? Ainda mais nessa sociedade patriarcal. Mas, primeiro momento, a gente ter acesso a essa educação, sabe? Como direito garantido. Em segundo lugar, eu acho que ser menos coadjuvantes da história, sabe? A gente não esperar pelo outro, que o outro faça, sabe? A gente ser coadjuvante não dá, porque você pergunta quantas dessas pessoas que estão ali no Facebook, os militantes virtuais ali, de várias causas, quantos na vida real participam realmente de fóruns, de audiências públicas? Quantos ocupam... De conselhos, não tem nada. Quantos ocupam a Casa do Povo, onde ficam Ninguém. deputados? É a Casa do Povo, sabe? A Alerj. Quantos vão lá? Eles são obrigados por lei, por direito. A gente tem direito a ir bater no gabinete. Fora as audiências públicas, fora os fóruns que decidem quanto vai ser investido de verba na cultura, quanto vai ser investido de verba na saúde. Tem conselho de saúde que decidem. É o povo também. E aí, o que acontece? Ninguém vai, eles são cooptados pelos secretários, né? Quer ser secretário de saúde, quer ser secretário de educação, e aí passa o que eles querem. Então, a desconstrução, eu acho assim, é o primeiro caminho, ou para o artista, ou para o ser humano, é
o caminho para a gente conseguir realmente ter uma visão, no meu caso, mais otimista. Porque não existe uma verdade absoluta e imutável, sabe? Você tentar impor a sua verdade em cima do outro não faz o menor sentido, sabe? E as pessoas estão cada vez mais assim. E aí, mesmo na bipolarização esquerda, direita, cada um acha que é um fetiche da instrumentalidade, cada um acha que o caminho que ele escolheu é o caminho certo para seguir, e assim a gente vai mudar. É a bipolarização que a gente está vivendo. É isso, a religião E a também. gente já viu, e a gente já e a gente está assistindo aí de camarote, que não é o melhor caminho. Precisava, né? Já tinha. A gente não precisava dessa, né? A gente precisava. No caso da cultura, a Lei Rouanet, o Rouanet foi ministro do Collor. É, eu sei. É de 91, acho. É. Então, a gente tem que começar, primeiramente, obviamente, sem generalizar, ao meu ver, na minha opinião, se desconstruir. Se desconstruir. E aceitar e assumir a culpa por uma sociedade escravocrata, por uma sociedade excludente, assumir que o branco, sabe, que o homem, numa sociedade machista, leva vantagem ainda. Primeira coisa é assumir a culpa. A gente tem que assumir essa culpa existe, é nossa. Sabe? Reconhecer, né? Reconhecer para poder tratar o problema, que nem os alemães fazem lá com o nazismo. Reconhece. Eles reconhecem que foi uma página negra e fazem questão, tem museu para saber que eles erraram, que aquilo serviu de exemplo para que não seja. Negra, que se fosse negra, era até ótimo. Era até melhor, né? Se fosse negra, era até melhor. Horrorosa da história, como a gente vive aqui, e vive, sabe? Vive em constante miséria, sabe? Os aglomerados insalubres, sabe? Esquecidos, sabe? As comunidades, as favelas continuam esquecidos, sempre foram esquecidos, sabe? A doença atual, o vírus atual, tem uma preocupação maior porque ele só explanou, né? Ele só é mais democrático, porque não tem o poder de transmissão dele é muito grande, não se sabe muita coisa, ou quase nada. Depois eu vou falar um pouquinho dessa área também. E saiu da senzala e atingiu a Casa Grande também, porque a senzala continua lá, não tem água nas comunidades. E vai para a TV falar, lave as mãos, sem água. Você não acha que a postura do... Não vou nem falar porque é desastrosa. A postura do nosso governo federal, não vou nem falar o nome do presidente, ela tem sido desastrosa, né? Mas você acha que ela tá tão ela chega a ser cruel, porque eu vejo que ela, como sempre, em todas as crises, os mais atingidos são os menos favorecidos, os mais pobres, os negros, e que estão nessa casta aí que a gente tem no Brasil, é bem aparente pela nossa culpa nossa. Nossa herança escravocrata. Então, você não vê um pouco de esse ligou o foda-se do Bolsonaro? Não parece um projeto de eugenia, assim, uma coisa meio que absurda? Parece que a gente está voltando lá para os anos 40, para a Segunda Guerra, uma coisa, não é meio surreal? Assim, a gente tem que tentar analisar essa conjuntura da seguinte maneira: Bolsonaro e governo Bolsonaro. Bolsonaro, a pessoa Bolsonaro, é um genocida, sabe? E o governo dele é uma necropolítica, é uma política feita para o extermínio, não só dele, como do governador, como desse bispo aí, que para mim é um dos piores facínoras da história, porque você não ter um Estado laico, né, já é ruim. Agora, você ser um usurpador da fé alheia, você ser, sabe, um manipulador, sabe, isso é, para mim, inaceitável. Inaceitável. Então, a postura que eu tenho hoje é a seguinte: eu não dialogo com quem não está disposto a se desconstruir.
Ou seja, entender que não existe uma verdade, que a religião dele, que o Deus dele não é o único, tem mais de 6.000 deuses catalogados no mundo hoje. Por que o Deus daquela pessoa é o único e verdadeiro e você tem que empurrar para cima dos outros, sabe? Criar leis, É verdade. dogmas religiosos, criar leis. Você não quer, você não aceita o casamento entre pessoas do mesmo sexo? Não se case, sabe? Você não aceita o aborto? Não aborte. E outra coisa, aceitar, até essa palavra me incomoda, porque aceitar pressupõe um padrão, É um e aí pedido, aquela pessoa que né? está no padrão correto Travou. aceita o outro. Travou aí? Voltou? Enquanto isso, eu tomo aqui um chazinho. Então, você... Da Gema, tua net aí está falhando. Tua internet está falhando. Está travando. Não. Não, eu não te vejo e não te... Teu sinal está ruim, porque eu vejo bem aqui. Vou sair e vou voltar. Tá, valeu. Melhorou. Melhorou? Melhorou. Então vai, vamos. Te ver, porra, um Melhorou? amigo bonito, bonito, barbudo. E te ouvir, te ouvir. Melhorou, E né? onde estávamos, são tantos assuntos, né? A gente estava na aceitação. Na aceitação, exato. Aceitar pressupõe uma normalidade, ou Pedido. seja, um padrão. E aí a pessoa que não está nesse padrão, eu aceito meu filho ser homossexual, eu aceito ele não ser cristão. Aceitar, sabe? Não faz o menor sentido. E é isso que eu me preocupo. Inclusive no Fama, lá no fortalecimento. Nos dias. É o que a gente está convidando. Parece que a gente está. O século XIX, o XVIII, está nos revisitando, né? Porque a gente está tendo discussões hoje que já eram para estar banidas, né? Essa aceitação, casamento homoafetivo, violência contra a mulher, cotas, isso era uma coisa que já não era para estar discutindo. Isso revisitou todo o nosso cenário. Isso é muito ruim, isso é um retrocesso. E Que isso, isso vai demorar. Isso demora a ser desconstruído. Esse trabalho que a gente está fazendo de desconstrução, ele fica mais complicado com um governo desse que legitimou esse tipo de gente a ter uma voz, porque esse tipo de governo aí que eu não gosto nem de pronunciar, ele legitimou, quer dizer, saiu todo mundo do armário. Está todo mundo achando. Porque essa galera sempre existiu. Esse povo existiu. Ele estava adormecido e tinha vergonha. Apareceu uma figura que legitimou a todo mundo falar essas atrocidades, a dizer eu sou racista mesmo, não gosto de mulher mesmo, mulher tem que ganhar menos, e essa loucura toda que a gente trabalhou de fraternidade, desde a Revolução Francesa, enfim. E está tudo por lá abaixo. A gente está voltando lá para o século XVIII, XIX. exato. E Enfim, era só uma... ainda pior, está regredindo direitos, sabe? Regredindo. Uma coisa é não avançar e outra coisa é regredir, como no campo da saúde mental, uma luta de 50 anos antimanicomial, sabe? Dia 18 agora, né? Dia 18 se comemora. Tirando leis que já existem, não cumprindo leis que já existem. Uma coisa é você não criar novas.
e a outra é tirar direitos garantidos. Esses direitos foram garantidos com luta, com sangue, sabe? Com morte de trabalhador, com reivindicação, sabe? A Constituição de 88, volta a afirmar, é incrível. A Lei 8080, que cria o SUS, é mais incrível ainda. Isso não foi criada por um governo, isso foi criada por pessoas que vivenciaram a praxis. Não só intelectuais, sabe? Não só intelectuais. Sim, teve participação da sociedade civil, teve juristas, foi todo mundo. Era para ser o que a gente chama lá fora de o estado de bem social, né? O estado de bem-estar social, que é o mais simples. O welfare state. Mas, enfim. Mas ela sempre. Pode falar. Fala. Não, pode falar. Era só um adendo. No caso do governo atual, esse necrogoverno, esse governo assassino, sabe? Ele está retirando direitos garantidos, sabe? Usando a máquina para usurpar, sabe? Para realmente entregar ao mercado, né? Você se preocupa mais com a economia do que com a vida das pessoas. E isso reflete muito na arte. Eu vi lives, sabe, de artistas que, por sinal, amo, com 1 milhão de pessoas assistindo, 350 mil, e o cara, o máximo que falou foi fica em casa. Sabe, falou dele, fica em casa. Não dá para uma pessoa, para nenhuma pessoa hoje, muito menos essas que têm esse nível de alcance, ser conivente com isso, sabe? Falou muito bem, uma perda terrível do Miliátio, sabe? Do grande ator. Ele tem uma frase de uma peça dele que quem lava as mãos hoje as faz em bacia de sangue. Quem não está se posicionando hoje é conivente com a realidade do jeito que estava, não do jeito que está, do jeito que estava. Sabe? Se voltar essa normalidade é voltar para uma sociedade homofóbica, racista, excludente, misógina, que nunca valorizou a arte, sabe? Que não investe na educação, que é individualista, que não nos dá base, um construto forte suficiente para que a gente realmente fale com as nossas vozes. A gente não consegue falar por nós. Por quê? Porque se eu falar, se eu romper, eu vou perder o meu trabalho. Que trabalho é esse? Que trabalho é esse que é incríveis? Hoje não tem condições de sobreviver, sabe? Trabalhos incríveis. Exploração. Então, um cenário otimista, para mim, seria realmente se pelo menos entendêssemos que, a culpa é nossa da nossa pouca militância, da nossa pouca manifestação, da nossa pouca engajamento, tudo. Não só engajamento, mas assim, a responsabilidade de quem estudou em universidades públicas, que foi pago por esse povo aí, por esse povo que chamam de gado. Sabe, esse povo que chama de gado é produto nosso também. É produto nosso. É produto da nossa individualidade, da nossa pouca preocupação com o outro. Sabe? É produto nosso. Então, simplesmente falar que quem vota no Bolsonaro é o gado, é o gado, é o gado. É o gado porque não teve o conhecimento. E, às vezes, quem teve o conhecimento pago por eles, ou seja, estudou em universidades públicas ou tem empregos públicos, não se vê na obrigação de tentar, de não acreditar que essas pessoas possam ser, sim, emancipadas, educadas, simplesmente lavar as mãos. Esse é um gado, sabe? E tem pessoas que podem realmente atingir a um número elevadíssimo de pessoas, podem mudar a realidade do país, sabe? Porque hoje você consegue mudar a realidade do país, infelizmente, não consegue ter caminhos ali institucionais, porque as instituições estão, desde a sua origem, praticamente todas putrefatas, sabe?
Mas hoje você conseguiria mudar a realidade através de investimento, de capital. Ou seja, tem pessoas que vêm da miséria, que vêm da fome, e quando chega num nível que poderia realmente investir para transformar-se a realidade, o oprimido vira igualzinho o opressor, sabe? Mas isso é um problema brasileiro estrutural da construção da nossa sociedade Não como um só da todo. nossa, não. Várias, né? De várias. Eu acho que tem Essa opressão do oprimido e opressor, esse isso problema, de modo geral, aqui no Ocidente, tem, ele dois, é mais. tem 2020 anos. Né? A gente conta a história a partir lá de Cristo, 2020 anos. A nossa sociedade, a nossa cultura tem. E o resto? E as culturas que foram dizimadas, que foram chamadas de bárbaras, né? Que muitas delas a gente ainda continua a reproduzir a cultura, sabe? Sim, A cultura sim. da África, eu sou apaixonado, sabe? Que foi praticamente dizimada. Os indígenas, né? Que sociedade é essa que tem 2020 anos? Os judeus, por exemplo, estão em 4.600 e pouco, sabe? Verdade. Você datar, você, de novo, ter uma verdade absoluta, imutável, não se desconstruir em qualquer área, em qualquer extrato, pode ser entre os acadêmicos, entre os músicos, entre os de mente aberta, sabe? Se essa pessoa não está disposta realmente a, a se desconstruir, a entender que não sabe tudo e assumir essa culpa pela sociedade do jeito que está, o cenário realmente vai ser aquele pessimista que você falou. Qual é o cenário pessimista? Voltar para essa normalidade. Entendi, Ciro. Ciro, olha só, a gente está com 15 minutos e eu queria que você fizesse suas considerações e falasse um pouco da saúde pública e da sua área, da sua outra área. Então, vamos lá. Até para dar uma dica para o povo, explicar. Vamos. Primeira dica é buscar informações científicas. Não ficar de novo sendo coadjuvante de videozinho que recebe no WhatsApp, sabe? A pessoa tá tão esse gado, né? De novo, esse gado que é produto nosso, a gente critica tanto, O gado é nosso, o gado é nosso. o gado é nosso. A gente critica tanto, mas a gente faz revolução reproduzindo frases feitas, fotinhas feitas no WhatsApp, no Facebook, no Instagram. Vou botar aqui na minha timeline. Precisamos ajudar o staff do entretenimento e tal. E aí? E o que você tem feito? Sabe? É dificílimo isso, você atribuir ao outro a transformação é ser coadjuvante da sua história. Sabe? Então, para mim, já há muitos anos, eu estou mais preocupado e, para mim, é uma obrigação. Eu me sinto na obrigação de passar esse conhecimento que eu só tenho porque o povo pagou, o gado pagou, porque eu estudei em universidades públicas, fiz da especialização ao doutorado com bolsa. Eu tenho obrigação em fazê-lo. Sabe? Eu não estou falando que é certo, que é errado. Eu não vou chegar para o meu mecânico e duvidar do conhecimento dele sobre carburador. Sabe? As pessoas estão num nível tão alarmante que o conhecimento passou a ser descartável. Não precisa de conhecimento. Eu acho que pior é desprezível, né? Ele ficou desprezível, né? As pessoas desprezam o conhecimento. Um tipo de conhecimento. Negam. Um tipo É o niilismo, é o negar, né? um tipo As de conhecimento. pessoas. Então, na saúde pública, primeira coisa, buscar fontes seguras, oficiais, principalmente de universidades públicas, da Fiocruz, que está aí na vanguarda, sabe? O prefeito Rodrigo, lá de Niquite, tem feito um trabalho. Rodrigo Neves. Rodrigo Neves tem feito um trabalho incrível. O que é o trabalho incrível? Valorizar o quadro técnico, seguir
orientações da OMS, seguir orientações acadêmicas, científicas, e investir em saúde. Sabe? Então, no campo da saúde pública, buscar fontes científicas. Dois, não existe nenhuma exatidão, não existe nenhum conhecimento exato sobre o vírus atual, sobre o Covid. Não se tem, a gente não consegue afirmar hoje, os epidemiologistas não conseguem afirmar se você já teve, você já está imune, quanto tempo o vírus fica no ar, a suscetibilidade orgânica tem que ser levada em conta, ou seja, cada organismo reage de uma forma ao vírus. Então, não se tem uma exatidão se a cloroquina é o remédio para ser usado. É eficaz ou não? É de uma irresponsabilidade, sabe? Que é essa necropolítica que vem de morte, sabe? E a gente precisa realmente se resguardar nesse sentido e pensar mais na saúde, menos no mercado, entender que a realidade que a gente já vivia não era muito diferente da atual, sabe? Desemprego em massa, miséria, fome, doenças ocupacionais, doenças que já foram erradicadas de vários países do mundo, matando absurdamente, fora violência, sabe? Fora as classes que sempre sofrem mais, né? Por conta dessa lacuna que a gente deixa, né? E o Estado, com essa ampliação temporária do welfare state, do estado de bem-estar, temporário, isso deveria ser obrigação, sabe? A minha preocupação é voltar a essa normalidade e o Estado voltar cada vez mais mínimo, sabe? E as pessoas preocupadas vamos voltar com mais amor, com mais solidariedade ao próximo. Ok, ao próximo a gente, né? Aos nossos pares. Porque até hoje pulava o mendigo, morria-se gente pra cacete, uma sociedade que tem trabalhos análogos à escravidão, como a gente teve no Rock in Rio, como a gente encontra aos montes aí nas fiscalizações que a gente fazia, sabe? É voltar o amor, a alegria, essa volta tem que ser uma força transformadora, não da maneira que está, sabe? Não essa fachada publicitária de amor ao próximo, não do assistencialismo do amor. Tem que ser um amor, tem que ser um amor transformador, de fato, né? Um amor táxico. Mesmo. Aí a gente de volta bem-estar com o outro. A gente desconstruir essas verdades, esses conceitos. Porque o amor, o próprio sentimento amor, parte de uma padronização. Se não for amor desta maneira, se não for amor assim, assim, assim... não é amor. Não é amor, não é paixão, não é ser humano, não é homem. Até o amor comercializaram, pasteurizaram o amor. Há 2020 anos. Há 2020 anos. Isso existe há 2020 anos. Né? Desde que a sociedade cristã... Agora, Ciro, você não acha que assim, essa Covid ela foi assim, o tapa mais rápido no que dizem os neoliberais, no que diz o capitalismo doentio, esse neoliberal escroto? Foi o tapa mais rápido do qual é a importância do Estado numa nação. Foi impressionante. E atingiu exatamente as áreas mais degradadas, que era ciência e saúde. Né? Esse ministro aí que foi tão ovacionado, o Mandetta, sabe? Esse que acabou com mais médicos. Foi ele que queria privatizar o SUS. O máximo que ele fez foi seguir as orientações da OMS. Sabe? Então, a gente precisa realmente de reformas estruturais, que, infelizmente, nem o governo que a gente depositou todas as nossas esperanças, né, que foi o governo, o sonho de toda pessoa que realmente queria mudanças estruturais,
não conseguiu fazê-lo, sabe? Que foi o governo Lula, porque teve que lidar com uma massa de pessoas, de milhões de pessoas com fome. Então, teve que realmente dar aquela assistência ali, mas não pensou na reforma realmente, para que aquelas pessoas, quando mudasse o governo, por isso que a política tem que ser uma política de governo, não uma política de É, Estado. o contrário, tem que ser política de Uma Estado. política de Estado, não uma política de governo, porque senão se dilui. Mesmo as que já são políticas de Estado, você está vendo aí com o governo atual, estão regredindo. Estão regredindo, estão enfraquecendo as políticas de Estado, né? Estão regredindo em lutas, sabe? Não aconteceu da noite para o dia, são lutas incríveis, tanto no campo da saúde quanto no campo das artes, sabe? Você falar em Na censura, educação também, né? você falar em censura, você falar em volta do AI-5 no campo da saúde pública, você privatizar, você destruir o SUS, precarizar o SUS, é de uma maldade realmente. É maldade, é Então, atroz, é uma por isso, coisa a cruel, é cruel, né? alegria, a cultura, a música, a arte, a dança, as palavras, hoje, tem que ser realmente, tem que levar alegria, tem que levar positive vibration, mas mais importante do que isso, tem que levar essa alegria, tem que levar senso crítico. Essa alegria tem que fazer com que as pessoas entendam que cultura, que arte não é um padrão, que as pessoas precisam ficar reproduzindo esse padrão, senão não tem o que comer, sabe? Não, e não aparece assim não pega no pé, não. Ela aparece, né? Ela é feita, ela precisa de. São pessoas que fazem cultura e elas precisam receber para isso. Não, Para a e eu gente ter esse atento. seja até vou pensar assim, para não ser muito maquiavélico, que seja uma ingenuidade, ou seja, uma falta desse investimento realmente na cultura que nos traga educação, que nos traga uma educação emancipatória, que nos forneça essa capacidade de enxergar com outros olhos, de entender a cultura, de entender a fama, de entender o sucesso de outra maneira. Sucesso para mim é estar falando com você, falando aqui para 15 pessoas que nos ouçam, estejam realmente dispostas a transformar essa realidade, do que falar para 300 mil, sabe, de uma maneira apaziguadora. É uma vergonha músicos, sabe, artistas que passaram fome, que chegam na condição, jogadores de futebol, que chegam na condição onde eles estão, que podem realmente transformar, Transformar, não fazem nada. fazem nada. É. Então, o que falta para a gente é consciência. Vamos ver se Consciência esse pós-pandemia nos dá essa reflexão que a gente possa melhorar, como você diz, sair dessa que a gente estava numa normalidade, que era cruel, que era exato. separatista, e todas essas mazelas que a normalidade nos trouxe, e que ela seja transformadora e que seja o individual vire coletivo, né? Para a gente poder trabalhar. A gente está fazendo a nossa parte. Parem Parem de de nos nos matar. Muito lindo. sabe? Adorei. E que não sejamos, né, telespectadores dessas mudanças, que Vamos ser protagonistas. protagonista e dar a fala, ter o protagonismo, cada um na sua luta, dar a fala, mas entender que só está assim por culpa nossa, por apatia nossa, por falta de militância nossa, por comodismo, sabe? E eu não consigo entender realmente a pessoa que sente na pele isso, não vê nessa possibilidade, quando está dentro de Bravo. casa, de ser ela mesma. Voltou? O momento é ideal, você está dentro de casa, o momento é ideal para você ser você mesmo. As pessoas mais incríveis que eu conheço não querem ser o que não são, sabe? E aí é isso. Então, alegria não é anestesia. No Fama, eu faço exatamente isso. Eu estou preocupado com o músico, mais do que com a música. Então, eu falo de cada artista, boto o link de cada artista, sabe?
de pessoas incríveis, com mentes, com corações incríveis, que não tem muito espaço, sabe? Então, eu estou preocupado com o músico, porque a música está aí, sabe? A música está aí. E o músico? Por sinal, música não existe nenhum adjetivo feminino, né? É músico, música não existe. Então, até nisso a gente tem que pensar, sabe? Chama de musicista, mas não é. Musicista é quem estuda música. Chama a mulher Quem estuda? que toca música de música. Então, nem o gênero. É a gente, música. Nem isso a a gente música pode. o músico e a música. Então, tá isso. Tá? É. Irmão, e aí, meu camarada? Vamos voltar a ter esses papos. Vamos Depois dessa lutar, é live, bom a gente tá eu refletindo vou sobre isso. isso. E que isso seja uma sementinha para a gente sair daqui, dessas telas, e quando acabar essa coisa toda, a gente se reúna e pense num lugar melhor para a gente. Para fazer arte, para viver, para fazer de tudo. Pedrinho entrou agora e Pedrinho vai fazer com uma live comigo semana que vem. Pedrinho faz um trabalho bem bacana na Secretaria de Estado, com leitura, tá? Eu Ele vai com a gente. Ele falou que te conhecia, Pedro vou Jean. assistir. É bom a gente conversar com quem está fazendo Então, arte. Então, tá acabando, Ciro. São 27 segundos. Um beijo para você. olha, Obrigado. beijo, muito obrigado. Tá? Parabéns pela iniciativa. E vamos juntos aí caminhar para um outro rumo. Obrigado, Um irmão. outro rumo. Vou postar depois aí a Obrigado. poesia. Tá? Muito obrigado pela.